Bom dia, Luiz. Bom dia, Maria Maria. Hoje estamos aqui com a nossa opinião News, inaugurando da melhor maneira possível. Hoje a gente recebe a professora de dança do Estúdio de Dança, professora Alice. Muito obrigado pelo convite. Há 2 anos que a gente está fazendo essa entrevista. Dessa vez você bom dia, o espaço é seu, cumprimentar nossos internautas. É um prazer enorme receber um convite de estar aqui com você, né? A gente poder falar sobre cultura, falar sobre o meu trabalho que eu vejo com tanta importância integrar dentro da sociedade do Buritis. E a gente tem que falar sobre isso e esse não falamos não acontece. Tem uma frase muito famosa, eu não vou me recordar quem é o que falou, que disse que uma sociedade sem cultura é uma sociedade morta. Quando nós falamos em cultura, o que se refere a cultura? Dança, teatro, o que mais? Então, a cultura ela é um globo de esporte, entendeu? Até a leitura da cultura, o esporte, a dança, a capoeira, a ginástica, a natação, tudo isso engloba dentro da cultura, né? A cultura é tudo que a gente pode fazer culturalmente para a gente moldar a sociedade de uma forma cultural, de uma forma mais bonita, entendeu? Eu acho que a cultura é a forma mais mágica de você salvar uma vida ou de você transformar uma vida de jovens e crianças dentro da sociedade. Eu acho que é mais fácil. Geralmente, capoeira, ginástica, natação, enfim. Hoje, temos cultura em termos de Buritis. Então, o Buritis ela é bem inexistente, né? A palavra cultura, né, eu vim há uns 7 anos atrás aqui para o Buritis, um dos meus projetos culturais. Já tinha tido balé aqui no Buritis há um tempo atrás, com a minha parceira Tabata, inclusive. E só que ela deu aula, um período de aula, e depois não tinha dado mais. A cultura aqui em Buritis ela é muito vaga, entendeu? Ela é muito carente. Buritis literalmente é uma cidade carente culturalmente, entendeu? Muito carente. Mas pelo fato de que nunca teve um incentivo certo, né, para essa nossa área. A gente está querendo trazer novos projetos culturais, trazer novas coisas para assim a gente poder dizer, né, que Buritis existe algo cultural, que tem uma fundação cultural. Desde a época que eu vim, o mais próximo de cultura que eu vi aqui seria o trabalho da Gessira lá no Lago Idoso, seria o meu trabalho de balé, seria o trabalho de capoeira. Mas graças a Deus que ainda tem sim esses profissionais que vieram aqui para Buritis para trazer um pouquinho de informação. Porque se a gente for colocar a cultura no público, ela não existe. Ela não existe. Ainda não. Ainda não existe. Estamos com projetos, mas é inexistente ainda a cultura via público, como eu tive a oportunidade de ter quando era criança. Isso. Nós temos um projeto escolar chamado Fera, que ele traz muito dos talentos que nós temos aqui. Agora você imagine se nós tivéssemos incentivo para essas crianças que participam. Porque a gente acompanha o Fera uma vez por ano, é muito talento. É muito talento. O Fera, eu já tive, na verdade, já preparei vários alunos para participarem do Fera. Meus alunos já ganharam o Fera, porque eu sou uma professora um pouco competitiva. Meus alunos já ganharam. Eu não gosto de perder também. Eu não gosto de perder. Meus alunos já ganharam o Fera, inclusive. E de extrema importância esse evento cultural. Eu tive uma oportunidade de ir para um evento da PAI esse ano passado, no final do ano passado. E eu não tinha noção do tamanho da estrutura, um evento totalmente cultural, não era um evento esportivo, era um evento totalmente cultural, 3 dias de evento. E eu tive a noção do tamanho daquele evento, entendeu, para os nossos alunos. Agora imagine se a gente aqui em Buritis tivesse um pouquinho de acesso, assim, um pouquinho de incentivo para a gente ir para esse lado cultural. Sim. Porque a cultura no Brasil, ela é enorme. O Brasil é um prato cheio de cultura, culturalmente, entendeu? E os nossos alunos aqui em Buritis ter um pouquinho do acesso, sabe? Do que é cultura realmente lá para fora, já vai fazer uma grande diferença aqui para nossa cidade. Num país de dimensões continentais como é o Brasil, a gente vê que nós temos cultura, tem a cultura da região sul, tem a cultura da região nordeste, a nossa aqui da região norte, então é tanta coisa
muito mal aproveitado, né? Uhum. Mal aproveitado. Eu quero que o nosso público agora conheça um pouco da Alice. Como que a dança entrou na sua vida? Quem é a Alice? Então, como chegou? Faz uns anos aí, faz uns Não faz tanto assim. que o balé entrou na minha vida faz uns 20 anos. Porque eu tinha em média de 4 para 5 anos quando eu tive o primeiro acesso com a dança. E dali em diante, eu era muito nova ainda, morava em outra cidade, dali em diante eu voltei para minha cidade natal, que era Ariquemes. E lá em Ariquemes tem um projeto chamado Liberte-se Dance. É um projeto da FUNSET, que é um balé gratuito, assim. Você se matriculava no centro cultural e tinha mais ou menos de 100 a 120 alunos para fazer gratuitamente. Inclusive até a prefeitura arcava com a uniformização das alunas. E aí durante todo esse período eu nunca paguei pelo balé, pelo que eu recebi. A cultura que eu recebi nunca foi paga, sempre foi dada, entendeu? Foi cedida pela FUNSET. E desde então eu fiquei muito tempo fazendo balé ali no Centro Cultural, muito tempo eu tive a oportunidade de fazer, participei de vários eventos, de vários espetáculos, viajei, fui para fora, voltei. Eu tive noção de como é a cultura, de como é as apresentações, de como é o espetáculo para fora, né? Porque o espetáculo de balé lá fora é magnífico. E, inclusive, esse ano passado eu tive a oportunidade com meus alunos deles verem 1% só de como que é um espetáculo fora daqui. Então, eu tive várias oportunidades durante o longo dos anos, né? Até os meus 16, 17 anos. Aí eu passei por uma escola particular de balé, em que eu tinha ganhado a bolsa por ser uma das alunas de destaque do Centro Cultural. E aí eu fui para a escola particular, passei um bom período na escola particular, e até que eu me lesionei e não pude mais ser uma bailarina. Infelizmente, aos 18 anos eu não pude mais ser uma bailarina. Eu tive que ter uma escolha na minha vida. Ou eu parava ou eu operava. Então, infelizmente, eu tive que parar, mas eu nunca parei de querer trabalhar com isso, de estar, né, com a cultura. E aí eu fiz uma escolha em que ajudava a minha professora, né, fiquei muito tempo ajudando ela, até que eu me casei e tive a oportunidade de conhecer Buritis. Quando eu tive a oportunidade de conhecer Buritis, lá em 2016, eu vim pra cá em 15 de outubro de 2016. E quando eu tive a oportunidade de ir em Buritis, eu vi que não tinha nada disso. Nada daquele mundo que eu conhecia sobre as pessoas. E eu achava que era em todo lugar. Todas as crianças poderiam ter esse acesso, todas as crianças poderiam ter isso, mas não era em todo lugar, entendeu? Quando eu cheguei aqui em Buritis, eu vi, gente, não tem nada, não tem onde eu pudesse dar aula, não tinha onde que eu pudesse fazer aula, né? Que a primeira coisa que eu procurei aqui foi onde eu poderia fazer aula de dança. E até então não tinha. E aí, acabei fazendo a minha inscrição na Cris, e aí a Cris abriu a porta pra mim e falou, não, se você quiser dar aula aqui na Academia da Cris, que tinha lá no centro, se você quiser dar aula aqui, e assim o balé começou em 2016 pra cá, caminhando de pouquinho em pouquinho, fechamos por conta da pandemia, reabrimos, fechamos novamente por conta da gravidez da minha filha, reabrimos novamente, fechei por conta da gravidez do meu outro filho e reabrimos agora novamente, oficialmente, para não fechar mais. É o Estúdio Dançarte. O Estúdio Dançarte, que já teve outros nomes, inclusive, mas agora a gente é oficialmente o Estúdio Dançarte Buritis. Para quem não conhece, o Estúdio Dançarte, ele oferece só aula de balé? Não, a gente não trabalha somente com as aulas de balé, a gente também tem aula de jazz, temos aula de ritmos, forró também, para quem gosta de dançar um forró. Eu que não sei dançar, vamos fazer uma aula de forró maravilhosa. Temos aulas de forró, também temos aula de zumba. Mulherada que é uma mulherada que gosta de zumba. E em breve a gente vai ter umas aulinhas aí com outros professores de fora, dança do ventre, hip hop, várias outras modalidades. O que importa mesmo é que a gente vai trazer culturalmente várias outras modalidades aqui para Buritis. Vamos um pouquinho para a parte de polêmica. Nós mudamos a gestão municipal agora. Saiu o prefeito Randemonzinho, entrou o prefeito Valtair. E um dos lemas de campanha dele é criar um calendário cultural para o município. Você, enquanto atuante no cenário de cultura, você já vê alguma mudança? Tem uma perspectiva para o
seguro? Olha, para ser bem sincera, eu amei essa mudança de gestão. Não pelo novo que entrou, mas pelo velho que saiu. Porque pelo velho que saiu, foram muitos anos a gente batendo nessa tecla cultural sem ser ouvida, infelizmente. Sim. Muitos anos a gente... Nós esportistas também. Muitos anos a gente tentou, eu tentei fazer algo, até mesmo um ônibus para ser cedido para a gente levar nossos alunos, a gente não conseguiu. E infelizmente, agora essa nova gestão a gente já pôde ser ouvida, que foi a primeira parte que a gente já viu a diferença em ser ouvida, entendeu? E a gente apresentou nosso projeto, a gente foi ouvido, o nosso projeto foi aceito, né, pelo prefeito. Inclusive, estamos aguardando algumas outras que já não é mais na parte do prefeito, né? Outra parte ali da prefeitura, para a gente conseguir dar demão a esse projeto. E se der demão, a pessoa mais feliz do mundo vai ser eu, nesse Buritis, porque é um projeto da mesma forma que eu vim, entendeu? Que eu posso dar cultura para... Porque eu me sinto na obrigação de que, como eu não tive, eu não paguei, eu não tive o esforço, minha mãe, graças a Deus, eu tive muito esforço da minha mãe. Como eu não tive que pagar, eu acho que da mesma maneira eu devo isso para a sociedade, entendeu? Da mesma maneira eu quero trazer isso para a sociedade, porque qualquer criança daqui a uns dias que terminar de se formar vai estar, por exemplo, numa cidade vizinha começando um novo legado, entendeu? E eu pude fazer parte dessa história, para mim é a coisa mais magnífica do mundo. Então eu percebo que as minhas professoras também que passaram pela minha história hoje enchem de orgulho pelo legado que elas deixaram comigo, entendeu? Então esse legado tem que ser passado, ele não pode ser segurado. E em requisito nesse novo mandato, a gente foi ouvido, né? Graças a Deus houve uma conversa, houve um planejamento, e agora a gente está aguardando algumas mudanças, né, dentro da área cultural, porque em Buritis, por ter tido uma carência há muito tempo, até um mês atrás tinha um funcionário apenas na secretaria, que era uma secretaria em conjunto, que a gente já achou que não dá muito certo dessa maneira, uma secretaria em conjunto. Então, agora, a partir do momento que houver essa mudança, a gente espera realmente que os trabalhos deem início, né? Inclusive o teatro, né? Está lá, o centro cultural que está lá parado, possa ser usado, porque isso é a nossa maior ambição, é que aquele local possa ser usado para as nossas crianças, que possa ser usado para a cultura realmente, né? Não só um lugar que esteja lá parado, sem uso, sem nada, porque foi dinheiro público também, né? Isso. O prefeito Altair Fritz esteve aqui semana passada e ele comentou sobre isso. O uso da Praça Cedel, que fica ali onde está o Centro Cultural, tem o Teatro Municipal. Existe uma prerrogativa de daqui a 60, 90 dias aquilo está funcionando. Para nós esportistas, para você como cultura, você acha que realmente vai sair do papel, é uma coisa que pode acontecer? E como a gente pode aproveitar melhor aquele espaço que hoje está abandonado, que tem muitos usuários de droga e muita coisa ali? A quadra mesmo que tem ali já depedraram ela todinha. O que você acha? Então, se realmente esse projeto sair do papel, não adianta só, né, sair. Tem que colocar projetos lá dentro, tem que colocar algo fixo lá dentro, entendeu? Tem que colocar algo que as crianças possam ir, né? Porque não adianta nada a gente inaugurar, fazer um evento e pronto, acabou. Não, tem que ter realmente, como a gente explicou, tem que ter um calendário de programações, de evento para isso, entendeu? Tem que ter algo que chama a atenção culturalmente, porque a cultura, ela é vista, ela é o único trabalho que você vai fazer dentro da prefeitura ou dentro de uma sociedade, que ela é vista e aplaudida, entendeu? Então, culturalmente, quando a gente deixa isso morrer, a gente deixa N talentos morrer, a gente deixa crianças com diversidades, especialidades enormes, ir para um caminho da droga, e um caminho totalmente errado, e que essas crianças poderiam ser um talento. Então, ali, a partir do momento que a gente reinaugurar ali poderia ser usado para as aulas de balé, inclusive, ali dentro, daria para ser usado, inclusive, para aulas de teatro, que a gente também precisa. Temos professores em Rondônia sem trabalhar com teatro, e aqui precisando tanto de professor de teatro. Temos, dá para colocar o teatro, dá para colocar capoeira, dá para colocar ginástica, a pintura, tem N coisas que dá para ser reaproveitado naquele espaço que está parado ali, entendeu?
Inclusive apresentações culturais, porque aqui não temos lugar para fazer apresentação cultural, gente. Infelizmente, não é qualquer lugar que a gente pode colocar as nossas crianças para apresentar, porque o piso não é favorável, o chão não é favorável, a forma que o público está olhando não é favorável. Então, o dia que falaram que aquilo dali para mim era o teatro, eu fiquei feliz da vida. Mas quantos anos? Há quantos anos? Aquilo está ali, entendeu? E a gente está esperando a nossa reinauguração, esperando que aquilo saia do papel. Para que, enfim, a gente possa usar e aproveitar daquilo que também é nosso, né? Sim. Falando nisso, vamos trazer aqui, vamos dizer que a realidade, o prefeito Valtair vai inaugurar o teatro. O que a professora Alice tem em mente para o Teatro Municipal? Porque eu sei, eu participei há 2 anos atrás, se eu não me engano, tive o prazer de ser colaborador do espetáculo Alice no País das Maravilhas. Sim. O que viria para a inauguração do nosso teatro? Então, eu já estou organizando coreografias novas, né, para a gente ter na abertura do nosso teatro, inclusive, e também o nosso festival de balé. Eu já fiz 4 festivais de balé aqui em Buritis e os 4 foram gigantescos. Para quem não tem a noção de como é, convido desde já para o nosso festival de balé, que haverá no final do ano. Todos os anos o balé ele é voltado para a gente ensaiar, para no final do ano elas mostrarem tudo que elas aprenderam. É a forma linda delas se apresentarem. E esse ano espero muito que seja lá, porque é um local que já está preparado para esse tipo de evento. Entendeu? O nosso teatro, o nosso centro cultural. Então eu espero muito que seja lá o nosso próximo espetáculo de balé clássico. Dependo de você, prefeito. Dependemos dessa liberação desse teatro aí. Então, desse centro cultural, assim que for liberado, eu tenho vários planejamentos. Apresentações aqui não faltam. As minhas crianças amam aparecer, adoram o espetáculo, adoram apresentações, elas são fantásticas. E quem não teve a oportunidade ainda de ver, entra lá no Instagram do Dança Arte, olha lá alguns vídeos das apresentações. Eu aposto que teve um ou outro que já deve ter assistido as nossas alunas se apresentarem, porque elas são bem exibidas. Conheço algumas. Conheço, né? As alunas, elas são muito minhas alunas. Eu tenho 2 que foram minhas alunas ano passado, Cecília e Maria Antônia. Elas falaram assim, a gente tem que pegar pesado, porque se a professora vê a gente fazer errado, a gente dá lascada. E elas são incríveis, porque aquela apresentação que elas foram lá pro Fera, do ano passado, foi uma semana só de ensaio. Então, ficou perfeito. Sim, elas têm essa capacidade, elas conseguem ter esse aprendizado muito rápido. Na verdade, é porque a Cecília e a Maria Antônia são umas alunas muito antigas comigo, né? E quanto mais período, mais elas me conhecem, mais elas sabem a titia brava que tem. Elas perguntaram a mim, professor, quem vai ser o jurado? Eu falei, sou professora Alice. Não, professora Moia. Eu falei, não, ela fazer o quê? E eu tirei pontos delas, inclusive, tirei pontos. Elas estavam sossegadas, é só a gente, de última hora apareceu uma menina dançando carimbó lá. E a menina foi muito bem no carimbó, inclusive, foi muito bem, porque para você dançar o carimbó você tem que ter a energia do carimbó, e ela tinha a energia do carimbó. Ela foi uma grata surpresa. E foi maravilhosa. Prefeito Valtair, eu vou deixar uma pergunta para o senhor aqui, ó. Precisamos de alguém para a cultura do nosso município. Precisamos. Hoje em Buritis não há ninguém mais preparado e com bagagem do que a professora Alice. Então, professora, eu vou deixar o espaço. Converse com o nosso prefeito, com os nossos internautas. Então, gente, Buritis é uma cidade muito carente culturalmente. Nós precisamos de evento, nós precisamos de espetáculo. Crianças a gente tem, muitas crianças. Agora a gente precisa fazer projetos, a gente precisa entregar projetos, não só fazer, porque temos projetos no papel já, temos alguns projetos engatados aí para a cultura de Buritis, e a gente agora precisa tirar ele do papel, fazer acontecer realmente para as nossas crianças, porque o resultado não vem agora, ele vem através de muito esforço, muito trabalho, e aí a gente precisa começar, né? A gente precisa dar o pontapé inicial, agora que a gente já mudou, a prefeitura já deu aquela mudança toda, agora a gente precisa começar e mostrar serviço. Mostrar que Buritis ele também tem essa capacidade para participar dos eventos culturais que Rondônia oferece, inclusive as competições de dança, que eu já tive tanta vontade de levar os meus alunos, mas infelizmente a gente não teve a oportunidade de participar ainda.
Então, os eventos culturais, colocar Buritis no mapa cultural, finalmente, de Rondônia. Porque talentos nós temos, inclusive talentos incríveis, alunos que ganham premiações sem muito esforço. E agora falta o reconhecimento também para essa área cultural. Do Neida. Do nada, aparece o Gustavo Fernando cantando. Não dou conta, não. Do nada. Acontece. E esse é o nosso apelo, né? Que a cultura seja vista, que a cultura seja feita também, né? Que não adianta de muito a gente pedir e não ser feito, né? Tem que ser feito, tem que tirar do papel tudo que a gente planejou. Inclusive, esse mesmo projeto em que eu tive a oportunidade que a FUNSET teve a oportunidade de ceder não só para mim, para vários outros alunos, que a gente possa trazer um exemplo aqui para Buritis de balé para todos, balé acessível, inclusive a uniformização, inclusive tudo isso. É um projeto que o prefeito já está ciente, muitos outros, e só falta a gente terminar, né? Isso. E tirar do papel também, né? Que é importante. Isso é importante você falar, porque hoje o nosso Departamento de Esporte e Cultura ele ainda é vinculado à Secretaria de Educação. Isso então, é um problemão. Então ele não recebe recursos. A proposta do prefeito Valtair é criar a superintendência para desvincular. Eu acredito que a superintendência saindo do papel, e fica aqui o nosso apelo aos nobres vereadores que irão votar daqui a alguns dias a superintendência, criem a superintendência. Nós precisamos de cultura, nós precisamos de esporte, nós precisamos tirar as nossas crianças da rua. Quantas notícias a gente tem visto nos últimos dias de furto, coisa na rua? São crianças que poderiam estar numa escolinha de futebol, numa escola de dança, pintura, canto, estão aí na rua fazendo o que não deve. Eu fico imaginando como que minha vida teria se tornado um rumo totalmente diferente se eu não tivesse conhecido o balé ou a cultura. Porque até então eu fui uma adolescente um pouco problemática, como a maioria dos adolescentes. Sim, um pouquinho rebelde. Um pouquinho rebelde, vamos dizer assim. Minha mãe teve um pouquinho de dor de cabeça comigo. Mas eu me imagino que rumo que minha vida teria tomado se eu não tivesse conhecido a cultura, se eu não tivesse conhecido o balé. Se aquilo não tivesse me salvado de todas as outras oportunidades que o mundo me oferece. E agora imagina todas essas crianças conhecendo essa outra oportunidade, porque a gente não está oferecendo nada atualmente. Então é isso que, infelizmente, é isso que a gente está oferecendo hoje. A gente está oferecendo toda outra oportunidade que o mundo tem oferecendo às nossas crianças a partir do momento que a gente negligencia a cultura dentro do nosso município. Então a gente está à mercê da sociedade, deixar os nossos jovens e alunos crescerem da maneira que querem, fazerem da maneira que querem, porque eles não tiveram outra opção. Exato. Pela falta de opção, a gente está deixando isso acontecer com os nossos jovens, entendeu? Com as nossas crianças. A droga, o vício de celular, inclusive, que eu acho um problema seríssimo, o vício de celular, por conta não só pelo próprio vício, mas pela falta de alimentação correta que a criança não tem, pela falta de exercício físico que a criança não tem. A obesidade está batendo na porta por conta desse problema, a ansiedade. Existe um estudo publicado há poucos dias aí que o aumento nas taxas de crianças com transtorno do espectro autista é devido ao excesso de tela. Para você ver. A ansiedade que causa uma criança, se a criança não pratica esporte, a criança não soa, a criança não pratica mente, a tendência é ela jogar toda a energia que ela tem é isso daqui, é uma tela de celular, e aí ela não vai se alimentar, ali ela não vai aprender a ter bons hábitos, ela não vai aprender uma coisa muito importante no balé, a disciplina. Então, uma criança indisciplinada é um adulto horrendo no futuro. Sim, exato. Infelizmente. Exato. A gente tende a isso, né? Nós temos aí o balé, aqui em Buritis nós temos o judô. As pessoas, mas luta é violência, gente. Nossa, muito pelo contrário. Judô, jiu-jitsu, é disciplina. É disciplina. Eu também fui uma aluna, eu fiz jiu-jitsu também por 3 anos de jiu-jitsu, e eu sou muito grata, porque hoje eu saberia me defender de algo que poderia acontecer comigo por conta do jiu-jitsu, entendeu? O meu sensei fala, você é muito ligeiro. Mas é. E graças a Deus, e não é nada disso que a gente pensa sobre violência. Meu filho já é violento. Muito pelo contrário. Se seu filho é violento, aí que você tem que colocar ele em uma luta.
Porque ele precisa canalizar aquela raiva e aquela força em algo correto, em algo que seja disciplinável, como a cultura, entendeu? E é isso que nós precisamos fazer. Aí os nossos internautas às vezes podem estar se perguntando, mas como que essa professora entrou na arte? Então, assim, para quem não conhece, vem de berço, né? Vem de berço. Eu tive o prazer de trabalhar um ano com a sua mãe na escola de Jorge Castro, escritora. Minha mãe é escritora, gente. Para quem não conhece, minha mãe está no segundo livro já. Minha mãe escreveu Uma Alma a Mais. Eu super recomendo esse livro, gente. Eu sou apaixonada pelo livro da minha mãe. E ela também, ela não gostaria que eu soltasse essa no ar, mas eu vou soltar. Minha mãe também foi rainha de bateria, escola de samba. Então, a cultura vem daí, já vem de berço, já vem de muito tempo atrás. Ela sempre, a minha mãe, quando eu fazia balé, ela foi uma pessoa muito insistente, porque depois de muitos anos, quando você faz uma coisa, nem sempre você quer continuar fazendo aquela. Depois de muitos anos. Principalmente quando você é adolescente. Exatamente. Eu tive o famoso paredão, como a gente chama no balé. E aí eu falei que eu não queria mais fazer balé. E por insistência e peia dela, ela me levava de bicicletinha pro balé todos os dias. Me levava lá, arrumava o meu copo, me deixava na porta do balé. Eu sou eternamente grata à minha mãe por isso, por ter insistido. Né? Porque hoje eu estou aqui por conta da minha mãe, pela insistência da minha mãe. E ela é uma pessoa super cultural, gente. A minha mãe, ela sabe tudo que eu sei, inclusive do português, que minha mãe também é professora, tudo que eu sei do português, tudo que eu sei sobre comunicação, tudo que eu sei sobre... vem da minha mãe, entendeu? Minha mãe é maravilhosa. Minha mãe, para quem não conhece, senta e para ter 1 minuto de conversa com ela, para você ter noção do tamanho da cultura que minha mãe tem a oferecer. Se você parar para conversar com a sua mãe em 1 minuto, você vai ficar 1 hora conversando. Exatamente. Minha mãe, ela tem muito a oferecer. Inclusive, quem não comprou ainda, compra o livro dela. Tá maravilhoso, gente. O livro dela é sensacional. Onde encontra? Vocês podem encontrar no meu Instagram ou entre em contato comigo, que a gente também está vendendo. Também tem no site Viseu, tá? Viseu também vende no site online. Vamos falar agora do seu empreendimento, da Dança Arte. Da Dança Arte. Isso. Já reinaugurou? Já reinauguramos no dia 9 do mês passado. Para quem quiser conhecer, como é que faz? Para quem quiser conhecer, pode entrar em contato com o nosso Instagram, né? O estúdio Dança Arte Buritis, ou vocês podem entrar em contato com o meu telefone, 9285-7464. Também a gente pode estar passando todas as informações sobre idade, horário, turma, modalidade também, porque aulas de forró já vão começar na próxima semana, então... Com certeza! Até o prefeito está me devendo uma visita na aula de forró, que ele falou que falou que ia participar das aulas de forró com a gente, ele é a mulher dele, a gente aguarda vocês lá, com certeza, para receber, para ensinar vocês. A gente quer deixar todo mundo aqui bailando. Por exemplo, eu tenho uma filha de 3 anos. Eu quero levar ela lá para ver se é algo que ela gosta. Sim, posso? Como é que funciona? Pode, sim, com certeza. A gente também tem essa opção de aula experimental. A gente pode deixar a criança até 1 semana para ver a adaptação da criança dentro da turma também. Temos várias turmas, né? A gente trabalhava com turmas de manhã, de tarde e de noite. Só que, infelizmente, o período da manhã, porque tem alunos que estão integral em escola e não estão conseguindo mais fazer o horário da manhã. Então a gente retirou o horário da manhã e os horários da turma começam a partir das 4h30, né, o primeiro horário de balé, das 4h30 às 5h30, que é o horário baby class, que é o horário infantil, já de 3 a 6 anos. Já temos o horário das 4h30 às 5h30, que já é um horário infanto-juvenil, que é de 6 anos até os 8 anos. Até os 9 anos, e temos o horário juvenil, que é dos 9 anos até os 16, 17 anos. E por último, a gente continua no mesmo horário de baby class. No último horário, nós voltamos com o baby class também, que é das 19h30 às 20h30. A partir das 20h30, nós temos também as aulas de forró, as aulas de ritmos que acontecem lá no estúdio. Também temos horários no final de semana, também teremos aula no final de semana. E onde fica o estúdio? O estúdio Dança Arte está localizado ali na Alameda Vitória, gente, bem ali naquela Alameda de frente ao Banco do Bradesco, quase em frente à Shelby, do lado do restaurante Galeto, um prédio roxo, fácil de localização. Estamos localizados bem no centro dessa vez. Prometo que eu vou lá fazer uma aula. E eu aguardo. Peraí, meu amor. E eu aguardo pelas aulas de forró que vocês vão lá.
vamos lá e queremos ir lá fazer uma reportagem e mostrar o seu trabalho. Com certeza, a gente estamos lá para te receber. Professora, a gente vai terminando o nosso horário por aqui. Eu deixo o espaço aberto para você fazer seus agradecimentos, o que quiser falar, o espaço é seu. Obrigada. Eu, desde já, eu agradeço pelo convite, né? Que era para ser ontem à noite, mas infelizmente não deu certo, mas Deus sabe de todas as coisas. Sim. Mas eu queria agradecer, gente, principalmente a minha mãe, né? O meu maior agradecimento disso tudo, desse trabalho todo é a minha mãe. Porque sem ela, o estúdio nem estaria de pé novamente. Porque ela que fala, não, você vai, eu acredito que você vai. E cada mãe que ainda continua comigo, que ainda continua acreditando no projeto que a dança Favoritiza vai trazer um retorno magnífico. Para cada aluno que continua no Dança Arte, gente, eu sou eternamente grata. Eu tenho 2 Nicoles, que eu tenho que mandar um agradecimento aqui, senão elas vão me bater. Eu tenho uma Nicole que está comigo desde o primeiro dia de aula. No primeiro dia de aula, ela foi a primeira inscrita. É que ganhou fera? Não, a Nicole, não sei, na verdade foram uma das que ganharam a premiação do evento cultural que teve na Eubandas. Sim. Calma aí, meu amor, espera que a mamãe já está ensinando, tá bom? E quero agradecer para todas as alunas que ainda continuam no Dança Arte, as 2 Nicoles que sempre continuaram me ajudando. E eu queria também agradecer pelo convite hoje, por a gente estar falando sobre cultura, agradecer também pelos projetos, por a gente já ter sido ouvida, né, desses projetos sociais que vão sair aqui com a Favoritiza. E é isso, eu sou eternamente grata por a gente ainda estar conseguindo. Eu acredito muito que o Dança Arte, ele é um propósito, sabe? Ele é acima de mim, ele não tem a ver comigo. Eu estou dando um pontapé inicial para a cultura, entendeu? Não tem a ver comigo Dança Arte. Dança Arte é a sementinha que está sendo plantada agora, porque ele, quando ele reabriu agora, ele reabriu de uma maneira que ninguém sabia como. Porque foi um projeto de novembro, eu reabri, dezembro eu incerteza se eu iria conseguir, e janeiro já estava de pé. Então, quando a gente terminou de reinaugurar o Dança Arte, a gente percebeu que é algo acima de nós. Então, é algo que eu acredito, é algo que os pais acreditam e é algo que muita gente vai acreditar quando a gente vê os resultados dessas sementes. Na verdade, a gente já está vendo, né? Sim. A gente já tem uns alunos aí que estão indo para competições, trazendo medalhas. Eu lembro que eu acompanhei vocês pelo Instagram, Reforma, vocês pintando e passando massa. E é um trabalho, e todos os anos foram esse mesmo trabalho, mas eu sou eternamente grata por poder hoje estar de pé, hoje estar lecionando novamente, porque o balé faz parte de mim, a cultura faz parte de mim. Bom, nós temos alguns internautas aqui, ó, tem um fã seu falando, Faquinha, linda, Esse é meu aluno também. São fãs. A Josélia, oi, bom dia, parabéns. Tem uma galera aqui. Mãe dos meus alunos assistindo também. vocês. Altamira, nosso companheiro aqui. Bom dia, Altamira. Altamira está lá na delegacia assistindo a gente. Sim, gente. Tem toda uma galera aqui. E eu sou muito grata por quem está acompanhando a gente também no nosso Instagram, quem está torcendo por a gente, quem manda aquela mensagem ali, parabéns, sucesso. A gente reconhece todos. Dá uma força. Dá uma força, porque, querendo ou não, é complicado você trabalhar com cultura, é porta na cara. Muitos anos foi porta na cara, muitos anos foi a gente não sendo ouvida. Então, hoje a gente pode dizer que somos felizes trabalhando com cultura e vamos ser muito mais. Quando essas crianças estiverem lá no auge, a gente vai falar, ai, a gente plantou essa sementinha. Isso, desse jeito. E essa gratidão. Meus alunos, quando eles saem para competir futebol, alguma coisa, atletismo, eu tenho um aluno de atletismo que ele tem autismo e esclerose, ele não fazia nada. Aí ano passado eu falei para ele, vamos pro Joia? Ah, professor, não sei. Vamos no atletismo? Vamos. Comecei a treinar ele. Ganhou o municipal, foi muito bem no regional. Aí corremos a corrida do Cicobi aqui, 5 km, corremos para o Novo, agora vamos de Paraná correr. E ele fala assim, professor, o esporte mudou minha vida. Não tem salário que pague isso. Não tem salário que pague isso. Não tem. Realmente é a maior gratidão, é você dar a oportunidade para uma pessoa que, gente, achou que não teria, que não seria capaz, gente. E eu acho que a cultura, ela cabe em qualquer lugar e para qualquer pessoa. A cultura, ela não se engloba só em algo, uma limitação, né?
ela não está só naquela limitação. Então, eu acho que é magnífico isso, quando a gente, amor, calma aí, quando a gente fala sobre cultura e a gente pode mudar a vida de uma pessoa, isso é o maior reconhecimento que nós que trabalhamos nessa área temos. Certo. Ó, temos mais algumas pessoas aqui. Cleberson Banazeschi, meu amigo Cleberson, lá do Três Coqueiros. Domingo tem final, Cleber. Vou lá cobrir a final de vocês. Toda vez que eu faço cobertura quando vocês estão na final, vocês são campeão. Então eu vou lá domingo. E temos um muito especial aqui que você vai gostar. Deputado federal Thiago Flores. Ele diz assim: a cultura do nosso país merece respeito. Parabéns para vocês. Muito obrigada, Thiago Flores. Eu conheço, na verdade, o Thiago Flores desde Ariquemes, do trabalho que ele fez no Ariquemes também, do apoio que ele deu ao Ariquemes também. Excelente profissional. Excelente profissional, Thiago Flores. Um excelente profissional. E quem quiser conhecer o estúdio Dançarte, faça uma visita. Eu vou lá fazer uma visita essa semana. Não sei se eu vou fazer aula de forró, talvez, tá? Porque eu tenho medo de pisar no seu pé, imagina. Não, mas isso daí faz parte. Faz parte. Mas nós vamos lá fazer uma matéria, lá mostrar seu trabalho, pra gente mostrar que o que nós estamos falando aqui não é só falar. Assim. É algo que já está acontecendo. Exatamente. Apareceu mais gente aqui, ó. Josélia, parabéns, Alice, sucesso pra você. Obrigada, Josélia. As filhas dela, inclusive, meu sonho é se essas meninas tivessem a oportunidade de fazer aula de ginástica, porque se elas são boas no balé, Imagina, na ginástica elas são excelentes. Eu queria ter a oportunidade de ter um professor de ginástica que, filha, senta ali direitinho. Na verdade, professores nós temos, mas não temos estrutura. Exatamente. Temos um professor de ginástica e poder colocar essas meninas para atuar nessa área seria magnífico. Essas meninas aí, sinceramente, são os meus talentinhos de ouro, as duas. A Duda e a Kemley é meu talentinho. O chaveirinho. O chaveirinho ali que eu guardo comigo, que desde o dia que elas entraram para fazer balé comigo, nunca mais eu voltando. Não solto mais essas duas. Pode sair todo mundo, elas não pode sair todo mundo também não, porque eu sou apegada demais com os alunos. Tá vendo? A gente não tem aluno preferido, né? Não temos não, é brincadeira, temos não. Brincadeirinha. Professora, obrigado. Eu que agradeço pelo As convite. portas do nosso estúdio estão abertas, sempre que precisar, só correr aqui. Estaremos por aqui, sempre que chamar também. Graças. Trarei meus alunos também para dar um... Isso, traga os alunos. Nosso professor Jean também, que tem que falar. Jean, trabalhei com o Jean no Joel no ano passado, muito gente boa. Vamos marcar outra, quem sabe a próxima nós fazemos lá no estúdio. Com certeza. Para mostrar o trabalho. Gente, o nosso Opinião VJ News vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com novos convidados. Deixe seus comentários, suas sugestões. Siga a gente, siga a professora Alice também. Qual que é o arroba do Instagram? Dançarte Buritis. Dançarte Buritis. Lembrando que também, para a mulherada que está assistindo, a melhor maquiadora da cidade está aqui. Aqui a gente vê cada foto que... Eu sou muito esforçada para conseguir fazer os meus... Na verdade, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, né? Tanto pelo balé quanto pela maquiagem. Então, eu gosto de trabalhar com excelência. Tá certo. E semana que vem estamos de volta. Até mais, Vale do Jamari. Vamos ficando por aqui. Beijão. Oi?